amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Cumprimento a todos, desejando a todos um bom domingo e, a seguir, uma ótima semana. Bom dia, Anselmo, pode ter a palavra. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que dominicalmente está aqui sempre conosco em nosso encontro catequético, bíblico, teológico. Trata-se do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós que já começamos, não, Padre, a nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa do Senhor, mas sempre numa perspectiva bíblico-teológica. E aí, Padre, o que o Senhor nos reserva? Qual a surpresa hoje para nós? Uma surpresa, a continuidade, mas espero que não haja repetição. Nós estamos aqui tratando do período monárquico pré-exílico de Israel e Judá, não é isso? Exatamente. E duas monarquias, as 10 tribos de cima do norte, constituindo o chamado Reino de Israel ou Reino do Norte, e as duas sulistas, Judá e Benjamim, constituindo o Reino de Judá. Duas irmãs gêmeas, embora nem sempre andassem de acordo. Gostaria hoje, sempre dentro do período monárquico pré-exílico de Israel, falar a respeito da religião de Israel. A Bíblia nos diz que já nos inícios da humanidade se adorava um Deus chamado Yahvé. De se notar que quando ela foi escrita, os judeus já quase não pronunciavam mais o tetragrama sagrado, 4 letras. Quando deveriam lê-lo, liam as 4 consoantes com vogais diferentes, com as vogais de Adonai, isto é, meu Senhor, evitando assim, por respeito, pronunciar o nome de Deus. Isto, claro, não durante a época monárquica, mas durante a época da repatriação após o exílio, de que vamos falar ainda, e tardiamente. Agora, os historiadores, os exegetas, os especialistas se preocupam em querer saber de onde veio este Deus Yahvé. Em primeiro lugar, qual seria a exata pronúncia? Como o tetragrama sagrado nunca foi vocalizado, nós não sabemos e nunca saberemos como ele deveria ser pronunciado. Estudos recentes, e a maioria, afirma que o nome com as vogais seria Yahvé. Uma única coisa está acertada: Jeová está absolutamente fora de qualquer seriedade científica. Agora, Yahvé, Yavô, bem, paira uma certa dificuldade exatamente por falta de vocalização do tetragrama, das 4 consoantes. E a própria Bíblia grega, quando foi traduzido do hebraico,
no século III a.C., em Alexandria, no Egito, em lugar de Yahvé, escrevia Kyrios. E Kyrios, em grego, significa Senhor. Bom, isto com relação à filologia do nome. É um tanto discutida. Agora, não pisamos num terreno mais firme quando buscamos ou tentamos buscar a origem desta divindade. Há muita controvérsia, há diversas localizações e diversos tipos de solução. Aqui tem talvez um número maior, de seguidores, é aquela que diz que o nome da divindade teria vindo do sul de Judá, isto é, na região ocupada pelos edomitas. Mas isto aqui realmente é muito nebuloso. Quando esta divindade começou a ser adorada? A Bíblia nos diz que o nome foi revelado a Moisés, no livro do Êxodo, mas dada a escritura tardia desse livro aí, é melhor não nos fixarmos nele para pontos de vista, ou melhor, soluções, conclusões históricas firmes. Também parece aqui um enigma. É possível, notem bem como me expresso, é possível que o nome tenha vindo do sul e tenha entrado na região ocupada pelos proto-israelitas, por aqueles que seriam os primeiros israelitas, vamos chamá-los assim, na região montanhosa da Palestina. É possível que esta divindade tenha vindo de lá por volta do século XII a.C., isto é, fim da Idade do Bronze e início do Ferro I, por volta de 1150 a.C. Mas, do ponto de vista científico, nós não podemos falar com precisão. Está aí a filologia possível e a origem também possível deste nome, com a sua entrada na região montanhosa da Palestina. Agora, o importante, ou melhor, na sequência, se precisa saber se a religião da monarquia, da época monárquica, foi uma religião icônica ou anicônica. Com outras palavras, se de Yahvé havia imagens na religião icônica, ou se de Yahvé não havia imagens, religião anicônica. A resposta a ser dada a esta pergunta é a seguinte: até o estado atual dos estudos, não foi oficialmente encontrada nenhuma estátua de Yahvé. Sobretudo nas ruínas e escavações do primeiro templo construído à época de Salomão.
não foi encontrada nenhuma estátua. Agora, isto não quer dizer que não havia, porque uma conclusão desta seria uma conclusão e silêncio, uma conclusão a partir do silêncio. E pode ser que no futuro se venha a mudar de ideia ou encontrar, com trabalhos de arqueologia e escavação, alguma imagem de Yahvé. Uma outra questão relacionada com o Deus dos israelitas, e até aqui falo em Deus com letra minúscula. Deus escrito com letra minúscula, não com letra maiúscula. Se fala de politeísmo ou monoteísmo. Mas é preciso matizar. Politeísmo, que significa? Significa adoração de diversas divindades. Monoteísmo, um Deus só. Mas haveria possibilidade ou necessidade de matizar? É o que queremos ver após o intervalo. Neste domingo, às 11 da manhã. O primeiro tempo, falando da origem do nome e da localidade, e da época em que teria entrado em Israel. Estava falando também a respeito do politeísmo ou do monoteísmo. Até agora fui claro? Sim, agora fico aqui me questionando, depois de uma explanação hipotética, porém profunda, mas hipotética porque, do ponto de vista histórico, até que se prove, supõe-se que se leve muito tempo, né? E não é que algum dia seja provável, né? Precisamente porque se trata de história antiga e enfim. Mas assim, padre, algo interessante. Como que podemos, já que o único texto que temos, a partir do ponto de vista sagrado, é o texto do livro do Êxodo, onde Deus... É tardio, bem tardio, pós-exílico. Onde Deus se revela a Moisés, e que muito provavelmente isso tenha entrado pelas duas tribos do Reino do Sul, em que dado momento, provavelmente, o povo de Israel sentiu necessidade de cultuar Deus. Fez Deus. O Deus nacional de Israel, Yahvé. Ou Yavá, ou Yavô. Deus nacional. Sim, então, mas... Que fez a entrada por volta de 150 na Palestina, não só no sul, na Palestina inteira. Israel mas também. Aí talvez a pergunta do telespectador é: a origem desse culto se deu pelo crescimento do culto a outros deuses? Não. Será? O culto a outros deuses acompanhou. Mas o senhor consegue entender minha pergunta? O que teria despertado a questão de querer se cultuar a um Deus nacional, a Yahvé, por exemplo? Mas não se tinha em lugar nenhum a ideia de monoteísmo. Esta divindade chegou. Não sabemos como, mas chegou a ser adorada e mais, aos poucos, com o tempo, tornada o Deus único daquela região, daquele território. Isto podemos dizer. Mais do que isto... Que quando a gente olha em história, por exemplo, o Egito tinha os seus deuses, de certo. Espere. Não terminei ainda. Em primeiro lugar, o que é politeísmo? Claro, adoração de diversos deuses, como bem mais tarde os gregos e os romanos. E o monoteísmo, adoração de um Deus só. Mas entre politeísmo e monoteísmo,
nós devemos matizar o campo. Há lugar, num sentido evolucionista, para o enoteísmo, isto é, a adoração de uma única divindade, sem negar que outros povos tenham as suas divindades também. Mas Yahvé é o nosso Deus, habita neste templo e é o Senhor deste território nosso. A isto se dá o nome de enoteísmo. Não seria muito avançado para a época? Não, enoteísmo não. Monoteísmo sim. Agora, dado o enoteísmo, a monolatria, isto é, a adoração oficial, pelo menos, de um Deus único. Agora, talvez eu responda a sua pergunta feita há pouco, dizendo o seguinte: Yahvé sempre foi um Deus único. Ele era o Deus principal. E Deus com letra minúscula ainda. O Deus principal, o Deus territorial, o Deus daquele povo da região montanhosa da Palestina. Mas escavações e estudos encontraram também uma deusa chamada Asherá. Uma deusa possivelmente consorte de Yahvé, mas subordinada a ele, e uma deusa, digamos, benévola, Asherá. Pegue a Bíblia. Pertencente a que povo? A Israel. Imagina. A Israel. Pega a Bíblia. 1 dos Reis, capítulo 15, versículo 13, se não me falha a memória. Leia em voz alta. Chegou a retirar disso. Aqui nós estamos no reinado de Asa em Judá. Entre 911 e 870, os anos são um pouco anacrônicos. Versículo, eu vou começar do 11. Asa fez o que é reto aos olhos de Yahvé, como Davi seu pai. Expulsou na terra todos os prostitutos sagrados e aboliu todos os ídolos que seus pais haviam feito. Chegou a retirar de sua avó a dignidade de grande dama, porque ela fizera um ídolo. A rainha mãe. Para Asherá. Asa quebrou o ídolo e queimou no vale do Cedron. Pronto, aí está. Se a Bíblia é contra, é porque havia. É porque havia esta deusa de menor poder, digamos assim, subordinada a Yahvé, mas o seu lado feminino. Estamos ainda no enoteísmo, não é? Ainda teríamos que falar em outra divindade, Astarté. Nunca ouviu falar de Astarté? Essa não. Não? Pois é, uma outra deusa. E, finalmente, Baal. Esse é famoso. Que significa meu Senhor. Mas esse era cultuado entre os israelitas? Era, claro, evidente. Só o fato de os profetas irem contra demonstra que existia. Quais foram os profetas pré-exílicos que não foram contrários ao culto a Baal nos lugares altos? Se foram contra e condenaram, a conclusão só pode ser esta: existiram, senão não seriam condenados. Tá certo? Baal era o deus da planície, era o deus do povo de baixo.
mas como não havia muita distância entre os de baixo e os de cima, e como Baal era uma divindade mais palpável, é o autor da fertilidade, o deus da chuva, o deus da alegria, então Baal foi muito cultuado na época monárquica, ao lado de Yahvé, ou então baalizavam o culto de Yahvé, tornando Yahvé ele próprio um Baal. Nunca tinha conseguido fazer essa aproximação na leitura. Uma leitura, ou melhor, uma baalização, repito, do Deus Yahvé. Isto à época de Jeremias. Jeremias fala a mais não poder a respeito desta situação. E todos os profetas pré-exílicos mostram que o dia do Senhor, esperado como um grande dia para aquela monarquia, não seria um dia de alegria, um dia de festa, mas um dia de horror, então, um dia de tristeza. Então, a esta altura do campeonato, no que se diz respeito à religião no antigo Israel, é impossível ver de pé alguma instituição. Como instituição? Na religião do antigo Israel. O que você entende por sacerdócio? Não. Nada Deveria disso. haver. Em todos os lugares havia sacerdotes. De deuses também. Sacerdotes e sacerdotisas. Imagina. Havia em todos os lugares. Lá também, em Israel, deveria haver sacerdotes sadocitas. Só que a hierarquia deles, pré-exílica, nós não conhecemos mais. Deveria haver uma certa hierarquia naquele clero, mas quem os instituiu? Infelizmente, querido, quem é o sacerdote? O sacerdote, mas temos um minuto só para falar de uma coisa assim, tão vasta, tão profunda, tão importante, é melhor deixarmos aí para a semana que vem, não é? Assim entramos no sacerdócio, mas ainda não acabamos de falar da divindade. É preciso não misturar as coisas e não esquecer uma falando de outra. Até a próxima semana, muito obrigado pela escuta e tenham todos, como já desejei, uma feliz semana. A você e a sua família, um domingo abençoado e uma boa semana na paz do Senhor.